Minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Linha de Montagem Autodata, um programa que, como vocês já sabem, foi criado para ter um espaço onde possamos conversar abertamente sobre todos os assuntos do setor automotivo brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ter o apoio da Scania nesse projeto e por isso vamos, como sempre, começar com um rápido passeio pela linha de montagem da Scania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um segmento que cresce cada dia mais e ganha mais importância no Brasil, que é a indústria de motocicletas. A produção de veículos de duas rodas no país cresceu muito nos últimos anos e o Brasil já é um dos maiores produtores de mercados mundiais desse tipo de veículo. Para falar um pouco mais sobre essa indústria, eu convidei o Marcos Bento, presidente da Braciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Bicicletas e similares. Bento, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse nosso convite. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço aí o convite, né? E para mim é uma honra poder participar aqui do Linha de Montagem. A honra é toda nossa, Bento. E para começar a nossa entrevista, eu já vou sapecando aqui a nossa primeira pergunta para você. Como é que você avalia o desempenho do mercado de motocicletas no Brasil nos últimos anos, especialmente considerando o importante crescimento que nós vimos aqui nesse segmento de motocicletas após a pandemia? Bom, o mercado de motocicletas ele vem caminhando bem nesses últimos anos pós-pandemia. Lembrando, né, que em 2011 a gente atingiu um volume aí acima de 2 milhões de unidades. 2017 a gente tem o nosso pior número nesses anos, aí num volume de 880 mil motos. E neste ano a gente projeta atingir 1.880.000. Então a gente caminha num crescimento, né, principalmente impulsionado pelo delivery, por esse atrativo da motocicleta, né? Então a gente espera aí nesse ano crescer 7,5% positivamente para um mercado que tá difícil para todo mundo, mas crescer 7,5% eu acho que é um número importante. Ou seja, essa questão aí da prestação de serviço, você acha que é o grande fator que tem impulsionado as vendas de motocicletas aqui no Brasil, talvez? Sim, a gente tem vários fatores, Márcio, mas assim, o delivery com certeza pós-pandemia ele acelerou esse crescimento. A motocicleta passa a ser um meio de transporte importante, né? Porque a gente tem aí o aceleramento através do delivery e ele também passa a ser um produto de inclusão, né? Muita gente tem o primeiro emprego através do delivery, a fuga, né? Do transporte público por conta da pandemia e também um outro fator recente que é o crescimento com o público feminino. Então, são fatores importantes que impulsionam o crescimento da motocicleta nesses últimos 3 anos. Essa questão do público feminino é uma questão intrigante, né? A gente vê realmente cada vez mais a presença das mulheres em cima de motos hoje nas ruas, né? Com certeza, eu acho que a gente percebe, né, que o número de habilitadas aumentou, né? Também o uso pelas mulheres, principalmente na modalidade scooter, não só nos centros urbanos, mas também nas cidades menores, fazendo parte do seu dia a dia, né, de casa, trabalho, escola, enfim. Então é um público que tem utilizado bastante a motocicleta como mobilidade. Agora, quando você citou ali aquela época ali dos 2 milhões de unidades, eu lembro que a gente falava muito que era um veículo de quase um veículo social, né? A gente falava muito ali do Nordeste naquela época, que você tinha uma presença muito forte das motocicletas de baixa cilindrada no Nordeste, né? A motocicleta continua sendo ainda um veículo de entrada no mercado?
Com certeza, se a gente pegar hoje a nossa faixa de entrada, isso representa quase 80% do volume. Eh, Você cita aí o Nordeste, ele foi, substituiu muito o jegue lá, né, que a gente fala, então houve aí uma massificação do uso no campo, né? Em todas as cidades, a penetração da motocicleta na região Nordeste é muito alta, mas esse impulsionamento de crescimento ele se espalhou, né, por todas as regiões. Então hoje a gente percebe, curiosamente, que a região Sul, nos últimos meses, foi a região que mais cresceu percentualmente em relação às demais regiões. Agora, a motocicleta está substituindo o veículo de entrada no Brasil ou não? Eu acho que tem espaço para os dois produtos, mas a motocicleta ela vem ganhando espaço cada vez maior nos centros urbanos, principalmente pela agilidade do produto, o custo-benefício, né? A gente tem aí um valor mais acessível, né? Você consegue ter uma economia de combustível. eh, Esse equilíbrio faz com que o produto seja mais acessível e mais versátil. É importante destacar que a motocicleta a gente mede que ela vem ganhando gosto quando a gente percebe que eu te falei dos 80% de volume de entrada, mas nos últimos anos quem mais tem crescido percentualmente é a média cilindrada. Tá. Então, isso significa, Márcio, que as pessoas estão migrando, né? Ele entra na motocicleta de entrada, mas ele tem o sonho de ir para uma motocicleta de mais alta cilindrada, mais tecnologia. Então o crescimento da média cilindrada nos últimos anos tem sido maior proporcionalmente do que é o modelo de entrada. E essa média cilindrada, os preços já vão bater ali com aquele veículo de entrada, que seria o carro popular no passado, né? Talvez se for lá no passado, mas hoje a média cilindrada ainda tem um preço muito acessível comparado com os veículos novos hoje. Então a motocicleta hoje tem um padrão de precificação bem acessível para o consumidor. Agora, nessa faixa de baixa cilindrada do mercado, né? Como é que hoje a taxa Selic e suas implicações para o financiamento, qual é o impacto dessa taxa de juros altos que a gente está vivendo no Brasil, tem nesse mercado de venda de motocicletas, né? Se tem algum tipo de impacto, né? Existem alternativas para contornar esse tipo de efeito? Bom, a alta taxa da Selic ela não ajuda com certeza nenhum segmento e apesar do nosso crescimento, a gente destaca que o financiamento ele vem caindo comparado às outras modalidades. Isso porque a gente tem uma taxa de juros mais alta. A nossa, a nosso grande diferencial, né, porque a gente está falando de um consumidor de entrada, a gente, além do financiamento, a gente tem mais duas modalidades, que é a compra à vista, eh, vista utilizando o cartão, e o consórcio, O que consórcio é hoje muito forte aqui, o né? consórcio ainda é muito forte, é uma ferramenta importante para esse cliente de entrada, o cliente de baixa renda, que consegue se programar e consegue ter acesso ao produto. Então, hoje a gente tem aí, vamos dizer, 33% via consórcio e o restante dos 67% dividido entre financiamento e compra à vista. A taxa Selic não ajuda o financiamento, então a gente começa a perceber, né, que esse segmento começa a perder um pouco de espaço em relação ao consórcio. Agora, a gente vê N fabricantes chegando no Brasil, a gente vê N modelos de motos sendo oferecidas, né? Quais são as tendências em termos de portfólio e de produtos e novas tecnologias que você observa hoje entre os fabricantes de
de motocicletas aqui no Brasil, né? A renovação de modelos é uma prioridade hoje aqui ou não? Sim, importante destacar, Márcio, que o Brasil hoje é o sexto produtor mundial de motocicletas, né? Então a gente tem aqui as maiores marcas representadas. Então, o- os lançamentos hoje, eles estão presentes em todas as linhas, né? Com destaque aí não só para a cilindrada de entrada, mas a média e a alta cilindrada, né? Então a gente tem aí uma série de investimentos por todos os fabricantes, o que demonstra o amadurecimento do mercado brasileiro, né, com a presença de todas as marcas globais aqui no país. E isso demonstra, né, que o Brasil virou um país importante no cenário global em relação à motocicleta. Não só porque isso gera investimento em tecnologia, gera um olhar de desenvolvimento para o país. E aí a gente espera que nos próximos anos isso continue acontecendo no mercado de motocicletas. Bom, o Brasil sendo hoje um dos maiores produtores mundiais, eu imagino que o mercado internacional seja importante, né? Qual que é o atual nível de competitividade da indústria brasileira de motocicletas hoje para atuar no mercado internacional, especialmente frente às tais das marcas asiáticas hoje? Bom, o Brasil, como eu falei, ele não perde para nenhum polo no mundo em termos de tecnologia. Então, nosso produto está perfeitamente alinhado às melhores tecnologias globais. Prova disso é que a gente exporta para mais de 50 países, né? Então a gente exporta para os mercados mais exigentes. Exportamos para os Estados Unidos, exportamos para a Austrália, Europa. E então o nosso produto está harmonizado com os produtos de alta tecnologia global. Você tocou em Estados Unidos. Algum problema com os Estados Unidos frente a todas essas exigências novas que os Estados Unidos têm colocado no mercado internacional ou não? Assustou o anúncio de medidas, é claro que houve aí para aqueles que exportam para o mercado americano, teve uma certa apreensão. Até o momento a gente não tem um impacto, né? Então o que parece, nesse primeiro estudo, inicialmente, essas medidas não afetaram o nosso mercado de motocicletas. É claro que existem outros impactos, né? Os impactos cambiais, os reflexos vamos dizer, um certo rumor que pode afetar commodities, mas ainda, né, como tem um vai e vem de anúncio de medidas, ainda não é possível ter vamos dizer, um impacto concreto. Você colocou que os nossos produtos são globais, estão a nível, estão up to date a nível globais, né? É, a palavra sustentável hoje é uma palavra da moda, né? É, como é que estão os nossos produtos hoje com relação a essa questão da sustentabilidade hoje? Bom, como eu falei, em termos de emissão de poluente e ruídos, nós estamos alinhados à melhor tecnologia hoje existente, né, em todo o mundo. Então, a indústria nacional é uma indústria muito comprometida com a sustentabilidade, né? Todos os nossos fabricantes estão ali estabelecidos na Zona Franca de Manaus, com este compromisso, né, de sustentabilidade, não só nas nossas linhas de produção, mas também alinhado na entrega e na oferta de produtos aos clientes. E com a questão da eletricidade, né? Existe alguma demanda com relação a motocicletas elétricas, né? Vocês estão se preparando para esse tipo de transição? Acho que o mercado automobilístico como um todo enfrenta, né, esse desafio da eletrificação.
Acho que hoje o mercado brasileiro, em termos de percentual de share de mercado, ainda é tímido, 0,5%. Nós já temos fabricantes trazendo essa tecnologia para o Brasil, então é uma tecnologia que a gente acredita que vai entrar no mercado brasileiro, mas a gente tem um problema de infraestrutura, né? A gente tem um problema de infraestrutura que a gente acha que isso precisa ter um crescimento de infraestrutura para que também haja um crescimento de virar de chave para essa tecnologia. Queria aproveitar para destacar que o Brasil tem uma tecnologia de descarbonização são a tecnologia Flex, né? Nós temos, considerando o volume de produção nosso, 65% do nosso volume é Flex. Em- por outro lado, né, a gente tem o orgulho de ter uma tecnologia Flex e a indústria de motocicletas, como toda a indústria automobilística, ela nasce na sua formação de desenvolvimento com a tecnologia a combustão. Então, se eu estou falando que a gente tem 65% do volume flex, significa que nós temos 35% do nosso volume a gasolina, Sim. né? Então, essa discussão de elevar o etanol a 30 e a 35, com certeza ele precisa de uma discussão técnica. Se a gente olhar, se o Brasil quer ser celeiro de tecnologia, como é, e se a gente tem essa necessidade de harmonização, se você olhar Estados Unidos, é 10, China é 10, a maioria da Europa é 5, é 10, França é 15. No máximo, aí a gente tem a Índia com E20. Então, quando nos preocupa este movimento, né, de possibilidade de elevação a patamares que não, vamos dizer, em vez de incentivar, né, a, a harmonização, ou em vez de incentivarmos essa tecnologia que nós achamos muito importante, mas isso nos causa uma preocupação. É uma pergunta direta. A Única está levando essa questão do etanol para fora na questão dos automóveis. Ela também discute isso na questão das motocicletas hoje ou não? Nós tivemos essa discussão junto com o governo e nós pontuamos essa preocupação da indústria de motocicletas, né? Então, a gente quer deixar claro assim que para a indústria de motocicletas, nós somos totalmente favoráveis à tecnologia Flex, mas nós acreditamos que essa elevação do percentual, ela não pode ser feita sem uma discussão técnica. Eu diria que a elevação ela pode tirar o Brasil, né, do eixo de desenvolvimento global. É o ano ideal para se ter esse tipo de Exatamente. discussão, né? É. É o ano do meio ambiente, né? O ano da COP27. Isso. Então é aquela história de que nós estamos com a medida boa, estamos avançando, mas que essa elevação ela pode custar muito caro. Imagino que esse seja um dos teus principais desafios, né? Que outros desafios você entende que a indústria de motocicletas enfrenta hoje? E como é que a Braciclo também está abordando esses problemas hoje? Bom, a gente não pode deixar de relembrar que nos últimos 2 anos a gente teve grandes problemas logísticos por conta de eh, efeitos climáticos, né? Cheia no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia.
Nós tivemos também conflitos globais que acabam afetando a logística, né, para o nosso país, para a Amazônia, onde estão os nossos fabricantes. Então, com certeza, este ajuste logístico ele é muito importante para nós, né? O Amazonas hoje ele é servido apenas por eh, modalidade fluvial. Existe discussão para que a gente tenha a BR-319, é uma questão que parece política, mas para nós que estamos produzindo ali, ela é importante como uma nova modalidade logística. Questões regulatórias que eu já coloquei sobre a questão de harmonização entre os nossos países vizinhos, que é muito importante, além de pautas relacionadas à segurança no trânsito. Então, são esses os nossos desafios que a gente tem colocado eh, como instituição. Essa questão da segurança do trânsito, principalmente porque estamos falando de um veículo que a gente tem que se equilibrar em cima, eu acho que é uma questão muito importante para vocês. Nós acabamos de sair do Maio Amarelo, né? Isso. Que tipo de iniciativas, além do Maio Amarelo, por exemplo, a Braciclo trabalha hoje para promover essa conscientização da segurança dos nossos amigos motociclistas? Sim. Para nós, na Braciclo, segurança viária é um trabalho contínuo. É um pilar em que nós trabalhamos, né? A gente investe muito, a gente participa de câmaras temáticas de educação, a gente está sempre em discussão, procurando as melhores práticas e discutindo legislação para melhorar, né, a segurança no trânsito, tal como aqui em São Paulo a gente teve a criação da faixa azul. E esses pit stops educativos que a gente tivemos agora em maio, por exemplo, cerca de 5.000 passagens, né? É uma gota nesse oceano, mas é muito importante como forma de conscientização. Além disso, a gente promove durante todo o ano parcerias com alguns estados, vez por vez, para que passe, né, esse sistema de conscientização e parceria também com os nossos fabricantes, com iniciativas de cada um, conscientizando para que a gente tenha aí conscientização, boa utilização do produto. O produto é bom, né? O produto é seguro e o que a gente precisa é cada um fazer a sua parte, né? E Essa questão da faixa azul, conscientização é muito importante. essa questão da faixa azul é um sucesso, né? Com certeza, né? Um sucesso, porque a gente teve uma medida que não exigiu muita infraestrutura, um investimento baixo, em que a gente tem uma faixa exclusiva que permite que tanto o usuário de motocicleta quanto o usuário de veículo, ele consiga andar em harmonia em grandes avenidas aqui em São Paulo. Então, a gente entende que esta foi uma medida racional, inteligente, que tem melhorado muito, né, as condições de trânsito na cidade de São Paulo. Quais são as tuas previsões para o mercado de motocicleta aí para os próximos anos, né? O que você espera e também, né? Não só para os próximos anos, né? O que você espera ainda para esse 2025, né? A gente tem todo um segundo semestre aí para caminhar, né? Desse ano ainda. Eu confesso que a gente estava apreensivo com esses primeiros meses do ano. A nossa projeção é de 1.880.000, a gente saiu de 1.748 em 2024, projetamos aí um crescimento de 7,5%, mas esse janeiro a maio aí consolida de que 2025 tem sido um ano bom.
Então, a nossa expectativa realmente é fechar este ano de 2025 com 1.880.000 e 2026 nós vamos, continuando nesse ritmo, chegar ao patamar de 2 milhões. Voltamos ali, então, a previsão é que a Voltamos. gente deve voltar com aquele patamar de 2 milhões, então. É. Não sei se o patamar de 2011, mas nós vamos voltar pelo menos no número de 2 milhões, né, continuando nesse ritmo, o que Então, já é muito bom, né? é. O único problema é que naquela época vocês tinham uma quantidade de montadoras muito menor, né? Sim, mas eu acho que isso demonstra, né, o amadurecimento e a pujança do mercado brasileiro. Acho que a chegada de novos entrantes, ela é importante, não só para trazer para o consumidor final outras alternativas, aprimoramento de tecnologia e consolidação como o Brasil como um grande produtor mundial de motocicletas. No ano passado, no Congresso de Negócios Latino-Americanos, você me citou a dificuldade que você tinha para concorrer, principalmente com as motocicletas asiáticas, aqui nos países vizinhos que a gente tinha, em função da tecnologia, que eles entravam com produtos com menor tecnologia aqui, mais baratos, principalmente. Você continua tendo esse tipo de dificuldade ainda? Sim, continua, porque a legislação continua não harmonizada. Então, a Tá. gente tem, em alguns países, enquanto o Brasil está na Euro 5, alguns países têm no nível 1, 2, 3 e alguns até 0. Então, é uma distância muito grande do programa de tecnologia de emissão que a gente tem entre os países da América do Sul. O ideal é que nós tivéssemos uma legislação harmônica para que todos estivessem oferecendo o mesmo produto nesta região e assim todo mundo ia estar consumindo um produto de alta tecnologia, com menos emissão, com menos ruído e numa condição igual. Isso seria muito importante para viabilizar uma competitividade maior para você em termos de capacidade de produção, né? Sim, e também porque todo esta legislação ela foi preocupada com a sua primeira questionamento, com a sustentabilidade, né? Então se nós estamos falando de preservação do meio ambiente, se nós estamos falando em menos emissão, não faz sentido aqui no Brasil a gente ter um produto e o lado de lá, alguns passos daqui Tem nós outro. estamos, não estamos com este mesmo direcionamento. Bom, para a gente terminar, né? Que tipo de conversa você está tendo hoje com o governo para te ajudar a resolver tudo isso, né? Especialmente nessas áreas aí de regulamentação, infraestrutura e desenvolvimento de mercados internacionais? A gente mantém um diálogo constante com as autoridades. eh, a Braciclo precisa, né, fazer uma conversa institucional, tanto quanto no governo federal, no estadual e no municipal. Eu citei alguns exemplos, a faixa azul aqui, são regulações federais em relação a trânsito, eh, discussões de políticas públicas no âmbito federal, de regulamentação do produto, e, enfim, são vários diálogos que são importantes. E é claro que tem assuntos que eh, a resolução é um pouco mais complexa, mas a gente não pode deixar de agradecer que o diálogo tem sido constante em todos os níveis e eu acho que a gente está no caminho certo para buscar solução. Muito bom. Bento, queria muito agradecer a você por ter aceitado esse nosso convite. Queria colocar a você a o seguinte ponto, né? A Autodata entende que a indústria de motocicletas está se tornando cada vez mais importante no Brasil
e colocar para você que as nossas páginas e as nossas câmeras estão sempre abertas para vocês colocarem os seus pontos de vista no momento que precisarem. Eu que agradeço, Márcio, Autodata, linha de montagem, uma honra poder fazer parte aqui, ter esse espaço e incentivar, né, vocês, agradecer primeiro, né, o espaço que vocês têm dado à indústria de motocicletas, uma indústria que tem crescido nos últimos anos e é importantíssimo um espaço como esse para a gente debater sobre o futuro da mobilidade, o futuro da motocicleta, tecnologia, segurança, enfim, todos os assuntos que você abordou aqui. Agradeço muito o convite. Muito obrigado. Meus amigos, dessa forma encerramos mais uma importante entrevista desse nosso Linha de Montagem. Espero que vocês todos tenham gostado bastante de mais essa entrevista. Espero revê-los a todos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.